Bom dia a vocês. Só uma coisa, o Sérgio meio que apresentou, eu vou apresentar rapidamente. O Gunnar Tidström, um amigo meu sueco, que chegou agora de manhã, direto. Ele não vai falar, obviamente, mas ele disse que queria me acompanhar, porque queria resumir aqui a conversa de conjuntura, já facilita a vida dele, então depois pode bater papo pessoal e não falar mais de conjuntura brasileira. Então, ele veio aqui para isso. Ele já morou no Brasil, fala português fluentemente, com sotaque, obviamente, mas vai entender perfeitamente. E se vocês quiserem alguma informação depois sobre Suécia e tal, podem perguntar para ele. Ele trabalhou, inclusive, no Brasil, assessorando movimentos sociais durante muito tempo, mas agora já está de volta à Suécia há algum tempo. Só para apresentá-lo, não caiu de paraquedas aqui na atividade de vocês. Bom, quem acompanhou mais atentamente deve ter visto que ontem saíram finalmente os números da economia do primeiro trimestre do ano. O PIB foi divulgado ontem pelo IBGE, o PIB do primeiro trimestre. Hoje, manchete dos principais jornais dessa situação. E, na verdade, esses números que foram divulgados, eles só deixam claro uma situação que já estava percebida há algum tempo, né? Ou seja, que você entrou numa fase, né? Na verdade, do ponto de vista das expectativas, já vem se arrastando desde o final do processo eleitoral no ano passado, mas especialmente no primeiro semestre desse ano, você entrou numa fase recessiva no país, né? O recuo trimestre a trimestre, né? Comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, ainda é pequeno, né? Você teve um recuo de 0,2%, né? Trimestre a trimestre, mas se você comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, o recuo é bem maior, né? Ou seja, você está numa trajetória de queda. E se você pega os últimos 12 meses, você teve um recuo já de 0,9%, quase 1%, o que vai jogar ainda mais para baixo as expectativas ao longo desse ano. Se falava na entrada do ano em um recuo da ordem de 1%, depois as empresas de consultoria financeira começaram a trabalhar com recuo de 1,1% a 1,5%, né? E como você já está na comparação menos 0,9% nos últimos 4 trimestres, provavelmente você vai ficar com um recuo além do 1,5%, como, digamos, projeção, né? Porque do jeito que estão as incertezas na economia brasileira e na economia mundial, que a gente vai ver depois, qualquer avaliação para além de 6 meses, hoje é um grande chute, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, esse é o quadro. Mas também, quando você está olhando as estatísticas de emprego e renda, você também está vendo o próprio IBGE, mas também pela metodologia da PED, do DIEESE, para as regiões metropolitanas que têm a pesquisa de emprego e desemprego, você já vinha vendo também uma aceleração da taxa de desemprego. Então, o desemprego vinha subindo, pelas duas metodologias. Pela metodologia do IBGE, já agora há pouco tempo atrás saíram os números de abril, né? E também mostraram uma queda da renda, a queda nominal da renda. Se você acompanhar com o aumento que você teve da inflação, a queda é ainda maior, né? Então, esse é o quadro que está desenhado aí para os próximos meses, é o quadro dentro do qual provavelmente vai iniciar pelo menos a campanha de negociação de vocês desse ano. É bom tomar isso em consideração. Os números que estão sendo registrados, eles não são uma novidade, quer dizer, apesar da grande imprensa estar apresentando tanto os números de emprego, como os números do PIB, como se fosse uma coisa surpreendente, né? Estamos aqui constatando uma queda do PIB, uma queda do emprego e da renda. Na verdade, o
desde o final da eleição, uma semana depois da eleição, tinha sido anunciada uma política econômica restritiva, né? A ideia do ajuste é uma ideia que ficou forte, não é? Isso, a consequência desse tipo de política é jogar o emprego, a renda e a economia para baixo. Portanto, não é uma surpresa que isso esteja acontecendo. Talvez, se a gente fosse discutir, a surpresa tenha sido até que o efeito demorou a aparecer, né? Então, só agora que a gente está tendo números de emprego, renda e PIB convergindo na mesma direção, né? Agora, que isso ia acontecer inevitavelmente com esse tipo de política, que foi contração de gastos e aumento de taxa de juros, era líquido e certo. Portanto, não existe nenhuma surpresa que isso esteja acontecendo. Na verdade, isso é uma consequência da política que foi adotada, né? Quando você olha, inclusive, os números do IBGE, você vê que, apesar dos 4 grandes componentes de demanda, né, são o setor externo, investimentos, gasto das famílias e o gasto público, todos terem recuado, o gasto das famílias e o gasto público foram os que mais recuaram, né? Ou seja, isso tem a ver exatamente com a redução da renda, a redução do emprego, das perspectivas para frente, especialmente das perspectivas de crescer a renda, né? Porque uma parte das pessoas que estava, uma parte do gasto das famílias que estava sendo garantido por crescimento da renda e por crédito. Quando você subiu a taxa de juros, você desincentivou o crédito também, e o gasto público foi cortado, é o segundo componente que mais caiu, né? Então, esses componentes de gasto estão assegurando que você vai ter um processo recessivo inevitavelmente. Isso é uma consequência da política de ajuste. Então, acho que esse é um dado para ser considerado, porque até agora o que está sendo anunciado é mais desse tipo de política. Até agora o Banco Central não sinalizou nem de perto que vai parar a política de aumento das taxas e muito menos de recuar, que é o que poderia dar algum efeito positivo, mas se você recuasse das taxas de juros. A gente está falando das taxas básicas, porque quem teve o desprazer no período recente de ficar pendurado no cheque especial no cartão de crédito sabe que a taxa que o Banco Central anuncia como anual é mensal no caso desse tipo de crédito, né? E, do outro lado, digamos, ao ajuste de pouco mais de 40 bilhões de reais já no final do ano passado, anunciado ainda quando o ministro Manteiga não tinha saído, né? Já tinha sido anunciado o corte desse montante, do qual as 2 medidas que foram citadas, né, são parte disso, né? A mudança das regras do seguro-desemprego e de aposentadorias e pensões, né? São parte desse ajuste que já tinha sido anunciado lá no final do ano, né? Agora se soma um corte de pouco menos de 70 bilhões de reais. Esse é o tamanho dos cortes que a gente está anunciando agora. Por outro lado, a simples subida da taxa de juros sobre uma dívida pública total de 3 trilhões de reais, né? Ou se você pega e trabalha com o conceito de dívida líquida, alguma coisa da ordem de 2 trilhões de reais, mais do que compensa esses gastos, né? Ou seja, seguramente, se o objetivo anunciado do Banco Central e do Ministério da Fazenda era o quê? Reduzir a tal da relação dívida-PIB. Não foi isso que eles falaram? Vamos reduzir a relação dívida-PIB. Bom, como o principal componente de gasto é a remuneração dos títulos da dívida pública, e você subiu, né, a taxa de juros, portanto subiu a remuneração dos títulos da dívida pública, e do outro lado o PIB está caindo, quer dizer, o numerador está subindo e o denominador está caindo, tá? Ou seja, a relação dívida-PIB, na verdade, no final do ano vai estar maior e não menor. Ou seja, se o objetivo anunciado do governo era reduzir a relação dívida-PIB, a política já fracassou agora, já fracassou nesse momento. No final do ano,
a não ser que você tenha alguma reversão de alguma dessas coisas, só pode piorar. Então é um resultado anunciado aí desse tipo de política. Só que esse quadro econômico, né, para fazer uma leitura aí do ponto de vista da economia política, ele na verdade joga os trabalhadores na defensiva. Né? Por quê? A situação da ameaça do emprego, né? Da redução da atividade, que diminui a renda dos trabalhadores também, coloca os sindicatos, os trabalhadores organizados, numa posição defensiva, né? Em relação à questão política. E a essa situação já reagiu rapidamente o setor patronal, colocando uma pauta patronal. Né? Então, você tem visivelmente uma ofensiva patronal, que é a mesma agenda desde os anos 90, não tem muita variação nesse sentido. Né? Cada vez que você entra numa situação dessa, você tem vindo com uma pauta patronal. Nos anos 90 era a questão da remuneração variável, então vários mecanismos de remuneração variável entraram na discussão de flexibilização da remuneração, de flexibilização da jornada, etc. Né? No começo do novo século, na verdade, se conseguiu barrar isso, né? Quem acompanhou vai lembrar, porque aquele discurso patronal de fim da era Vargas se juntou uma coisa que era a discussão sobre a reforma da CLT. Só que a reforma da CLT tinha implicado a legislação trabalhista e a legislação sindical. Quando você juntou essas duas coisas, você não conseguiu andar. Então foi aquela montagem ali das comissões, né, do começo do governo Lula, que montou lá comissões de negociação, só que ao imbricar as duas coisas, a negociação da reforma da legislação sindical com a negociação da reforma da legislação trabalhista, deu um nó que não conseguiu andar. Quando a economia voltou a crescer, na verdade, os trabalhadores foram para a ofensiva, foi o momento que você começou a ter aumento da renda, redução do desemprego, e aí, nesses momentos, obviamente, os patrões não querem discutir, né? É o momento que o movimento sindical está indo para a ofensiva. Em 2008, quando veio a crise, eles recolocaram a agenda, né? Recolocaram. Você vê lá o que a CNI, o que a Fiesp pediram ao governo quando entrou a crise, foi a velha agenda de flexibilizar direitos, flexibilizar a remuneração, não sei o quê. E, naquela altura, a opção do então presidente Lula foi dizer não vamos por esse caminho, porque se a gente for por esse caminho, vai acirrar a crise, não vai reduzir a crise. Né? Então se optou por um outro caminho, que é retomar o crescimento, tentar pisar no acelerador do crescimento, usar o setor público, inclusive, né, os bancos públicos especialmente, para você sair daquela situação, aumentar o crédito. Os agentes financeiros públicos supririam, inclusive, o que o crédito não estava sendo dado pelo setor privado. Você utilizaria as empresas públicas, inclusive a Petrobras, como elementos novos de desenvolvimento, né? Acelerava uma série de programas que já estavam engateando, né? O programa de habitação, como é que era? Minha Casa Minha Vida, isso? Nossa Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Aceleraria os programas de infraestrutura, etc. E com esse crescimento, os programas do PAC, né? E aí você, digamos, responderia à crise com mais crescimento. O Brasil foi um país de sucesso nisso daí, foi colocado como exemplo mundial exatamente por conta disso, por ter respondido à crise não com ajuste, mas com crescimento. Agora, isso implicava em você colocar de lado essa pauta patronal, que desde o final do ano passado voltou. E, obviamente, nessa situação de defensiva do movimento operário, né, a apresentação da pauta patronal, com itens como liberalização da terceirização, agora a discussão de redução de jornada, né, flexibilização da jornada, mais uma vez, todos os elementos aí da pauta patronal voltam à discussão. Isso é o que está acontecendo nesse momento. Algumas coisas discutidas no nível do Congresso, outras coisas discutidas diretamente com o Executivo, e outras coisas vão aparecer nas mesas de negociação daqui para frente. Tá? Os resultados dos primeiros 4 meses do ano, pelo que a gente acompanhou rapidamente, o Jesse faz
sistematização a cada 6 meses, né? Então tudo que está antes de 6 meses é parcial, mas evidentemente você começa por essa combinação entre uma inflação que sobe e a redução do poder de negociação dos sindicatos. Nas negociações você já não está repondo a inflação. Então a maior parte das negociações tem fechado acordos abaixo, né, da inflação. Esse é o quadro aí dos primeiros meses do ano. Né? Como eu falei, deve ser o quadro que vai se estender pelos próximos poucos meses, agora só com bola de cristal para você fazer previsão para cima de 6 meses, porque o nível de incerteza é muito grande. Né? Então, eu acho que esse próximo período vai ser um período que vai combinar algumas discussões dessa pauta patronal de nível geral, né, de tentar flexibilizar direitos, com algumas medidas que os patrões vão colocar nas pautas setoriais, nas mesas de negociação, tentando obter algum tipo de flexibilização dos trabalhadores, e essas coisas vão estar articuladas. Uma articulação entre essas duas coisas, o que não é muito difícil, porque também a avaliação do Congresso é que você tem um dos congressos mais difíceis de trabalhar nos últimos tempos. Ou seja, a representação dos latifundiários, a representação dos empresários, etc., cresceu muito no Congresso. Né? E a ponto de que hoje o pessoal fala que você não tem partidos, então você tem bancadas, né? Bancada do boi, bancada da bala, bancada da bola, bancada do business, né? Então, várias bancadas de negócios, cada uma eleita por esses setores, né? Daí toda essa discussão em torno do financiamento público de campanha, mas abertamente eleita e que não vacila em momento nenhum em explicitamente defender esses interesses. Então essas questões vão estar bastante articuladas. E isso é para agravar a incerteza num quadro internacional, né, que também é um quadro de muita turbulência. Né? Pegar os europeus lá, a qualquer momento, cada mês está sendo renegociada a dívida grega. Né? A qualquer momento pode ter alguma surpresa dali. Tem vários processos eleitorais em curso em que vários países procuram alternativas para além dos programas de ajuste. Você coloca mais incerteza ainda do ponto de vista não só da Europa, mas das finanças em geral. Ou seja, hoje em dia, qualquer espirro de um desses países pode, de novo, levantar esse quadro da crise financeira internacional. O Oriente Médio também não é nenhum exemplo de tranquilidade nesse momento, né? Já há algum tempo as incertezas sobem e aí isso se reflete em incertezas aí sobre o preço de uma mercadoria-chave no mercado mundial, que é o petróleo. Né? Então os preços que vinham desabando até um mês atrás se estabilizaram e agora você tem até alguns pipocos, né? Algumas subidas de preço em alguns momentos, né? Que refletem um pouco essa incerteza do Oriente Médio. Então você tem uma tentativa, não é, de um lado, da Arábia Saudita de reduzir preços para tentar matar eventuais concorrências ao petróleo barato do Oriente Médio, né? E especialmente os efeitos que isso daí tem sobre as experiências aí, a expansão dos negócios na questão do gás de xisto, né? Especialmente nos Estados Unidos. Então vários desses investimentos estão sendo cortados nesse momento. Mas do outro lado você tem toda a incerteza do Estado Islâmico, a incerteza política que pode cortar rotas tradicionais de abastecimento e voltar a colocar elementos que podem aumentar os preços. Então você tem uma incerteza grande sobre o que vai acontecer nessa área.
redução dos preços do petróleo no último período, muita gente aqui na imprensa saiu fazendo o discurso de que isso, na verdade, do ponto de vista dos Estados Unidos, tinha uma consequência positiva, que era abater o que eles chamavam de eixo do mal, porque enfraquecia ao mesmo tempo Venezuela, Irã e Rússia, que são grandes exportadores internacionais de petróleo e gás, mas, de fato, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mesma coisa que faz isso, reduz os negócios com gás de xisto nos Estados Unidos e, na prática, inviabilizou a reforma do setor de petróleo que o México levou adiante para flexibilizar ainda mais o setor de petróleo, e que os investimentos, obviamente, não vieram por conta de que, nesse mesmo momento, os preços desabaram ao ponto que não incentivava que você tivesse investimentos no México, apesar de toda a reforma institucional que eles fizeram. Então, esse é o quadro. E essas incertezas todas, você não tem nenhuma resultante a pensar lá na frente. Você tem um quadro, inclusive tem um quadro de várias reuniões internacionais. Não vai haver um processo especulativo, é bom que as pessoas tenham isso na cabeça, porque a agenda internacional prevê isso. Prevê várias reuniões importantes. Agora, mês de julho, você vai ter a reunião da ONU sobre finanças para o desenvolvimento, você vai ter a reunião dos BRICS, lá em novembro você vai ter a reunião da COP, que vai falar sobre clima, que vai colocar de novo a questão do mercado de carbono, você vai ter a reunião do G20, você vai ter a reunião do OMC. Então você tem uma agenda de reuniões internacionais como há muito tempo você não tinha, de acúmulo de reuniões. E obviamente os especuladores vão se mexer em torno das resoluções dessas reuniões. Isso vai causar mais incerteza ainda durante todo esse período. Então esse é o quadro internacional. E aqui dentro, quer dizer, se a base política do governo é uma base instável, para dizer o mínimo, eu há 3 meses atrás diria que o governo estava em ampla minoria no Congresso, mas agora nem isso dá para arriscar, você não sabe para que lado vai. Você olha o Congresso, cada hora é um caleidoscópio, daquele que cada hora que você olha tem um desenho diferente, mas de fato você tem uma instabilidade muito grande, mas o tipo de política econômica que foi adotada, ela promove uma erosão da base social do governo, evidente. Você tem hoje manifestações de rua de setores que há 6 meses atrás apoiaram a eleição presidencial. Então, essa incerteza ela vai se prorrogar no tempo. E, obviamente, quanto mais efeitos você tiver sobre a situação dos trabalhadores, sobre o emprego, a renda, sobre a questão da legislação trabalhista, etc., mais reação você vai ter do outro lado. Então, isso vai colocar um quadro de incerteza aí para frente que promove exatamente essa erosão da possibilidade de sustentação da base política do governo. Então, esse é, digamos, a perna curta que esse tipo de política tem. Por isso que todo mundo já está fazendo o quê? Contando o momento que vai reverter a política de ajuste. Porque essa política de ajuste, obviamente, é um tiro no pé. Ela se mantém por um período curto. Se você começa a fazer projeções, como eu vi vários jornais fazendo, não, bom 2017, vamos esperar 2000. Bom, a política de ajuste, ela não tem essa capacidade de sustentação política por um prazo tão longo. Ela se auto-erode como base política, além do mais que um processo brasileiro que provavelmente você tem, a não ser que o Congresso mude, mas acho muito difícil, porque tem muita gente que é candidato a prefeito, mude as eleições de prefeitura no ano que vem. Tendo um quadro de eleições de prefeitura no ano que vem, obviamente o governo não vai partir para o suicídio, que é manter essa política no quadro de eleições municipais. Então, isso coloca muitas incertezas do que vai acontecer. Por isso que eu falo que qualquer avaliação por um período maior de 6 meses é um chute, mais do que um chute, que o pessoal te colocou vendado em campo, te rodou, jogou a bola na frente e diz, agora chuta. Você acertar o gol numa situação dessa é quase impossível. Mas no período curto que vai acontecer isso. O que vai acontecer no período mais longo é que você explicitou de novo essa pauta patronal de discussão. Então que você vai ter um enfrentamento aí
a respeito dessa questão das mudanças da legislação social e trabalhista, que é uma coisa que vocês têm que estar atentos, porque como vocês vão entrar em campanha, existe sempre o risco de que vocês ganham no varejo, na negociação, perderem no atacado na legislação. Então, essa combinação aí é uma combinação que vocês vão ter que estar de olho no próximo período e ver um pouco como combinar lutas específicas, setoriais, a campanha salarial, com lutas mais gerais, com essa de defesa dos instrumentos aí da legislação trabalhista, dos direitos conquistados, etc. É isso. Aí tem tempo ainda para a resposta. A garganta aguentou bem até aqui, vamos ver se quanto tempo mais aguenta. Obrigado.